Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vou falar com vocês sobre os nossos gatilhos emocionais. Conhecem os seus? Conhece o que te muda instantaneamente, o que te faz mudar comportamento, forma de pensar, atos, aquilo que faz você estar em um estado mental, emocional, e de repente por alguma coisa mudar imediatamente. Os gatilhos mentais são coisa muito séria e é interessante você conseguir identificá-los e saber como lidar com eles. Então, o que que são gatilhos? Gatilhos, em qualquer coisa, um gatilho é algo, um mecanismo que dispara alguma coisa. Uma flecha, uma bala, um som, uma lâmpada. Então, todos os gatilhos existem com o propósito de disparar algo. O que gatilhos emocionais têm a ver com o nosso tema de hoje aqui? Porque no dia a dia, para você conviver com pessoas, seja relacionamento afetivo, né, relacionamento familiar, relacionamento com colegas de trabalho, com amigos. Então, para tudo isso, convivência em sociedade, é preciso ter equilíbrio, saber o que você pode e não pode falar, saber aquilo que você consegue controlar ou não. E os gatilhos mentais ou emocionais muitas vezes nos impedem de ter esse controle. Como a gente gosta de falar em alguns vídeos, a gente tem na mente humana três etapas ou três situações que convivem e precisam estar em perfeito equilíbrio, que é o id, o ego e o superego. Então, o id é a sua porção mais instintiva, mais animal. O ego é aquilo que você é, o seu normal. E o superego é aquele que controla os instintos, o aprendizado, te faz estar enquadrado às leis. Muitas vezes você quer fazer algo e o seu superego diz assim: opa, se eu fizer isso, eu vou ser mal visto, vou ser mal falado, eu vou ser preso, eu vou sofrer alguma penalidade. Então, nesse controle. Então, para termos é, controle dos nossos gatilhos emocionais, é preciso conhecê-los. Preciso saber em que momento eles são disparados, o que dispara esses gatilhos para coisas boas ou para outras nem tão boas assim. Então, os gatilhos, normalmente, na maioria das vezes, disparam coisas que não são boas. Então, eu preciso conhecer os seus, eu preciso conhecer os meus, você precisa conhecer os seus, para que nós consigamos controlá-los, trazer para um equilíbrio, ou, se não, procurar ajuda para nos auxiliar no conhecimento e no controle desses gatilhos. Então, vamos lá. Então, os nossos gatilhos emocionais podem ser prazer, desprazer, eventos mentais, instintos, nosso ego, neurose, algum trauma, sonhos, compulsão, a repetição, estímulos, que são gatilhos. Ali do ladinho, trouxe uma foto com um botão ali que dispara algum gatilho mental, outro com uma chave que dispara ou liga algum gatilho mental. Os gatilhos emocionais são agentes externos capazes de provocar a reação das pessoas e tirar essa pessoa da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no nosso cérebro para não se trata de hipnose de outro tipo, mas a base dos gatilhos mentais é ou está na psicologia. Então, a hipnose, ela não vai, ela é usada para tratar algum desses gatilhos em algum momento, mas ela não é
algo que a hipnose te induz a fazer, beleza? Então, gatilhos emocionais são situações ou acontecimentos que acionam ou disparam um determinado tipo de emoção. Pode ser uma palavra, pode ser um cheiro, pode ser uma música, o tom de voz conhecido, uma situação constrangedora, uma situação, seja ela qual for, que disparam esses nossos gatilhos emocionais. Então, é muito comum, um dos mais comuns, a palavra não, ou a oposição a algum pensamento, alguma coisa que você queria fazer e de repente o outro não concordou com o que você ia fazer. Como está ali embaixo, excesso de autoridade, alguém se impor contra aquilo que você pensa, pode disparar algum gatilho, e isso te tira do seu estado normal e pode te levar a uma ação ou uma atitude que você não consegue controlar. Tom de voz, cheiro, sons, palavras, sabor, lugar e outros exemplos de gatilhos mentais ou emocionais como esses podem acontecer. Cheiro é muito comum nos remeter a alguma lembrança, voz de alguém, sons, músicas, mas palavras de autoridade ou de negatividade, como o não, como eu disse, pode trazer uma série de remeter a uma série de modificações. Da autoridade ou oposição com aquilo que você acha que está certo e sempre quer estar certo, porque em algum momento você aprendeu que aquilo era certo. Eu gosto sempre de citar o 6 e o 9, né? São o mesmo caractere, mas dependendo da sua perspectiva ou da sua posição, você vai enxergar um ou outro. E se alguém disser que o 6 é 9, pode te trazer uma série de problemas, porque está indo contra aquilo que você está vendo, e realmente você está vendo que é um 6, mas é o seu ângulo de vista, o seu ponto de visão, a sua forma de enxergar. Não quer dizer que você está certo ou que o outro está certo. Então, é importante a gente conhecer o que dispara esses nossos gatilhos, para que nós possamos saber lidar com eles ou procurar ajuda para lidarmos com eles. Os gatilhos emocionais podem trazer sérios riscos a você ou a pessoas que estão próximas a você, pois dependendo da reação que a ação do gatilho dispara, pode ir de um simples choro ou riso descontrolado até enxergar o que não existe e tomar ações ofensivas, violentas e muitas vezes um fim trágico ou fatal. Dos mais simples, como uma separação de amizade, uma separação de família, até um ato involuntário e muito repentino, que é tirar a vida de outra pessoa. Então, muito cuidado com os gatilhos emocionais, e é importante que nós os conheçamos e procuremos ajuda sempre para tratar esses gatilhos. Então, como saber se os gatilhos emocionais estão em sintonia com os nossos pensamentos e se estão sob controle? Sem dúvida, analisar se você está se sentindo bem ou mal, localizar quais são os gatilhos emocionais que te atormentam. Não podemos controlar nossas reações, mas os sentimentos e sensações simplesmente surgem em nossas mentes. Então, quando nós já conhecemos esses gatilhos, fica muito mais fácil controlarmos. Mas quando nós não conhecemos ou somos resistentes a eles, ou as pessoas que nos mostram que eles existem e que nós precisamos controlá-los, fica inviável e a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Gatilhos que podem disparar ansiedade, então, perda de controle, crises de ansiedade ou pânico, medo, desespero, estresse, sensação de vazio interno,
sentimento de culpa, inferioridade ou julgamento, auto-julgamento, flashbacks de situações relacionadas aos gatilhos emocionais associados. Então, essa série de coisas podem disparar sintomas de ansiedade, porque são gatilhos que fazem nossos sentimentos, nossas sensações aflorarem por coisas que estão vinculadas ao futuro, que podem ou não acontecer, que não estão sob nosso controle, que não conseguimos prever. Então, esses gatilhos de ansiedade, como pânico, medo, desespero, estão ligados a emoções que estão vinculadas ao futuro. O que fazer quando percebemos esses gatilhos? Se algum gatilho emocional for disparado ou foi disparado, busque um lugar confortável ou uma relação de confiança que possa acolher você. Essas reações mais intensas vão minimizar em alguns minutos. Então é preciso procurar ajuda, um ombro amigo, uma pessoa para falar sobre isso, uma ajuda profissional como um psicólogo, um psicanalista, para que nos ajude a controlar esses gatilhos mentais. Se eles começarem a surgir e você começar a perder o controle, vá a algum lugar isolado, procure fazer uma outra coisa, falar sobre o assunto com alguém de confiança ou simplesmente busque um abraço. Um abraço de uma pessoa que você gosta, que você quer do lado, é uma tratativa imediata do que pode ou não ocorrer e de minimizar os impactos que os gatilhos emocionais podem fazer. Como desativar esses gatilhos mentais ou como controlar, trazer um equilíbrio desses gatilhos mentais. Os gatilhos emocionais podem ser tratados na terapia, ou seja, um acompanhamento psicológico ou psicanalítico de modo seguro pode ajudar a superar os gatilhos. Como falar e pensar em situações negativas é doloroso, a orientação de um profissional da saúde mental pode minimizar o sofrimento, a dor que aquele gatilho pode trazer e te trazer a situações de realidade. Então, gatilhos mentais ou emocionais são extremamente preocupantes, porque grande parte da sociedade, ou se não a sua maioria, tem algum problema cognitivo e alguns gatilhos mentais que são disparados sem controle. Isso traz a essas pessoas situações constrangedoras, situações quando passam são vergonhosos para essas pessoas que causam trazendo mais medo, mais frustrações e mais problemas para essas pessoas. Então, os gatilhos mentais podem ser positivos ou negativos. E gatilhos mentais podem encadear uma série de situações que afetam o indivíduo mentalmente. Em qualquer dos casos, é importante procurar ajuda profissional. Então, fale sobre isso com as pessoas, escute as pessoas, escute aquilo que elas falam sobre você. Se uma pessoa fala sobre você, é um ponto. Se várias pessoas falam sobre você, é muito mais preocupante. Então, gatilhos emocionais que você não percebe às vezes, como imposição, autoritarismo, palavras como o não, palavras de negatividade, podem trazer um transtorno muito, muito grande e acionar gatilhos, e muitas vezes eles podem ser irreversíveis. Então, pessoal, situação preocupante e que pode trazer uma série de consequências. Então, compartilhe desses gatilhos mentais com pessoas de confiança, com pessoas profissionais que podem te ajudar nesses gatilhos, a controle desses gatilhos, e esteja sempre aberto, aberta a conversar sobre isso e entender que esses gatilhos trazem malefícios e podem trazer transtornos e até situações irreversíveis, como palavras lançadas não voltam, como atos que podemos praticar e que não tem controle e que não tem como evitar e nem contornar, nem remediar mais. Então, muito cuidado
E procure sempre ajuda de uma pessoa amiga. Pergunte sobre o que as pessoas acham de você, pessoas que você confia, claro, que acham sobre a forma que você fale, como a forma que você age, como a sua forma de pensar, de expressar esses pensamentos. E procure se entender cada dia mais, procure compartilhar sentimentos com pessoas amigas ou com profissionais da área psicanalítica psicológica, ok? Se tiverem alguma dúvida, podem me acionar, deixem os comentários. Deixo sempre o e-mail aqui para caso de dúvida, poderem me acionar e falarmos um pouco mais sobre isso, ok? Fico à disposição de vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.